Vamos falar agora sobre os compostos inorgânicos, não é? Mais propriamente as funções orgânicas e a nomenclatura. Vamos começar por ver que o conceito de funções orgânicas está relacionado com as propriedades que eles apresentam, não é? Propriedades iguais que eles apresentam. E assim teremos as funções inorgânicas e as funções orgânicas. Quanto às funções inorgânicas, nós temos aqui esses 5 grupos de compostos, não é? Ácidos, hidretos, bases, óxidos e sais. Aqui interessa recordar os conceitos de ácidos, hidretos e bases que aprenderam no ensino fundamental, fundamentalmente nos conceitos de Lewis, Bronsted, Arrhenius. Então, assim, vamos ter que os ácidos são substâncias que em meio aquoso ionizam-se, originando apenas cations hidrogênio, como estão a ver aqui, pode ser cations hidrogênio ou próton hidrogênio ou íon hidrônio. Então, estas são as espécies químicas que vão identificar, não é? Que vão caracterizar os ácidos. Temos aqui o exemplo do cloreto de hidrogênio mais água, não é? Estão aqui representados. Podemos representar só este ou este que está aqui e o íon cloreto. Os hidretos são compostos binários de hidrogênio, como o próprio nome diz, hidretos. A palavra hidreto vem de hidrogênio, então vai ser hidrogênio mais um outro elemento. Por exemplo, o que estamos aqui a ver, temos o cloreto de hidrogênio, o hidreto de potássio e o amoníaco. Portanto, todos eles são constituídos por apenas átomos de 2 elementos, por isso é que são binários. Depois temos as bases que se vão caracterizar fundamentalmente pela presença de íons OH, né? Aniões, por ser um íon negativo. Temos aí o exemplo do hidróxido de sódio, que separou-se, né? É íon sódio e íon hidróxido. Então, este íon hidróxido é o que caracteriza as bases. Depois vamos ter os conceitos de óxidos e sais. Os óxidos são compostos binários, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Aqui temos os exemplos de óxidos. Então, já sabem que óxidos, né, começa com oxigênio. E oxigênio, como é o elemento mais eletronegativo, vai ficar à direita. Os sais são compostos iónicos que, em meio aquoso, dissociam-se, libertando pelo menos um cátion diferente do íon hidrogênio ou do íon hidróxido. Portanto, o sal, quando dissociar-se, não pode ter a presença destes íons. Se tiverem, é porque não se trata de um sal. E temos aqui os exemplos, não é? O sal cloreto de sódio, que é o sal da cozinha, que todos conhecem. Aqui, neste caso, importa referir que neste exemplo, o último, que chama-se bifosfato, e o hidrogênio fosfato de sódio, ou bifosfato de sódio. Aqui, neste caso, o hidrogênio não fornece íons hidrogênio, por isso é um sal. Entre outras definições importantes, temos aqui as soluções iónicas, que conduzem a corrente elétrica, não iónicas não conduzem, dissociação iónica, processo pela qual a água separa os íons já existentes. Quer dizer que há moléculas que, mesmo sem estarem ionizadas, já possuem íons. O exemplo é o cloreto de sódio, que todos conhecem. Mesmo sem o sólido cristalino de sal já tem íons, mas quando naquele estado sólido ele não conduz à corrente elétrica naturalmente. Quando adicionamos em água, não é? Agitamos, os íons vão se separar, e então aí estaremos em presença de uma dissociação. A solvatação é o envolvimento de íons do soluto iónico pelas moléculas de água, ou seja, no caso
do sal, quando os íons cloreto e sódio se separam, estes íons vão estar, cada um deles vai estar rodeado de moléculas de água, né? Que vai fazer com que esses íons se separem. Então aí teremos um exemplo de solvatação. A ionização, processo de formação de íons que não existiam por reação com a água. Vamos ver um exemplo que é o do cloreto de hidrogênio. O cloreto de hidrogênio forma-se por uma ligação covalente polar. Antes não havia íons, mas quando se adiciona em água, vamos ter o íon hidrogênio e o íon cloreto. Então, esse íon hidrogênio já lhe vai dar um caráter ácido. Depois temos a dissolução, que é o processo de separação de componentes não eletrolíticos por ação da água. Por exemplo, o açúcar. O açúcar, quando a gente coloca em água e agita, dissolve-se, mas não tem íons. Por isso, não conduz a corrente elétrica. Então, é um componente não eletrolítico. Agora vamos então à nomenclatura destas funções. Temos os óxidos, que se podem classificar em óxidos metais com número de oxidação fixo. Não é? Então, número de oxidação fixo porque há elementos químicos que têm mais do que um número de oxidação, que não é este caso, o sódio e o zinco. Depois temos o contrário, não é? Óxidos metais ou não metais com número de oxidação variável. Não é? O ferro, temos aqui o ferro, que é o óxido de ferro 2, porque o ferro tem mais do que um número de oxidação. O ouro, a mesma coisa. Então, quando tem mais de um número de oxidação, devemos colocar o número de oxidação no final com numeração romana. Aqui, nestes três exemplos, temos o ferro e o ouro são metais. O enxofre é um não metal. Portanto, não são só os metais que têm mais do que um número de oxidação. Há também não metais. Temos aqui, por exemplo, o enxofre. Quanto aos óxidos, a sua nomenclatura, óxido de metais com dois números de oxidação, utiliza-se as terminações oso ou ico, no cátion de menor ou maior número de oxidação. Então temos aqui o exemplo, óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Aqui eu posso chamar óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Aqui temos o óxido de ouro 3 ou óxido áurico. E temos aí o chumbo, que vai ser o óxido de chumbo 2 ou óxido plombico. Aqui é o óxido de chumbo 4. Então, temos depois os óxidos ácidos, que são chamados de anidridos. Temos aqui o exemplo. Aí é importante prestar atenção nos números de oxidação. Aqui temos este quadro à direita, que especifica que quando temos mais 3, o número de oxidação, e mais 4 vai ser ico. E quando é mais 3 vai ser ico. Quando é mais 4 também vai ser ico. E temos os exemplos do carbono e do boro. E temos aqui o trióxido de enxofre, que vai ser o anidrido sulfúrico, não é? Anidrido sulfúrico, porque esta substância que dá lugar ao ácido sulfúrico. E o dióxido de carbono, que dá lugar ao ácido carbônico. Então são exemplos de óxidos, também chamados anidridos. Quanto à nomenclatura dos outros, pronto, é uma questão de ver-se depois aqui os números de oxidação que correspondem. Nestes exemplos,
se pode chamar, por exemplo, aqui temos anidrido carbônico, eu posso chamar dióxido de carbono. Aqui no óxido de cloro eu posso chamar anidrido hipocloroso. E aqui posso chamar pentóxido de dicloro ou anidrido clórico. E neste, heptóxido de dimanganês ou anidrido permangânico. Continuamos então, vamos ver agora as bases, não é? Que já sabem que as bases, o que lhe caracteriza é o OH, o íon OH. Temos aqui o hidróxido de sódio, que é uma base do metal, porque sabem que o sódio é um metal. E temos a base de metais com 2 números de oxidação. Por exemplo, o ferro. Já vimos que o ferro no exemplo anterior, na nomenclatura ou na família anterior, vimos que o ferro tem mais do que um número de oxidação. Então, nesse caso vai ser hidróxido de ferro 2. Aqui não se deve dizer dihidróxido. É hidróxido de ferro 2. Depois temos essa observação que devem ter em conta. Temos aqui o exemplo de outro hidróxido de ferro, né, que vai ser o hidróxido férrico. Vejam aqui a observação. Ou hidróxido de ferro 3. Continuando com os hidretos, que já sabem que são substâncias binárias, temos hidretos de metais e hidretos de metais com um número de oxidação e hidretos com 2 números de oxidação. Temos aqui o hidreto de cálcio e temos o hidreto de cobre 2, como estão aqui a observar. Já sabem que sempre que o metal ou a substância tiver mais de um número de oxidação, deve-se colocar em números romanos. E depois temos aí as terminações oso e ico, com este exemplo, hidreto de níquel. Seguidamente, vamos ter então a classificação das bases. Temos mondobase, que só tem um grupo hidróxido. Tribase tem 3. E quanto à sua solubilidade, também temos os solúveis, que são os do grupo 1A, e os pouco solúveis, que são os do grupo 2A, como estão aqui a ver. Quanto aos ácidos, temos os ácidos não oxigenados ou hidrácidos, ou seja, os ácidos que não têm na sua composição oxigênio. Então a terminação vai ser hídrico. Esses ácidos vocês conhecem, não é? Como o ácido clorídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico. Depois temos os ácidos que já vão possuir oxigênio na sua estrutura, na sua composição. É? Temos o ácido sulfúrico. Temos o ácido perclórico, portanto a terminação vai ser ico. Os sais, quanto à nomenclatura, a reação dos hidrácidos com monobases. Monobases já sabem que são os hidróxidos com um só grupo, com um só íon hidroxilo. E neste caso, quando um ácido reage com uma base, vai dar sempre um sal mais água. É o que está aqui. E estão a ver a nomenclatura? Cloreto de sódio. Aqui não há muito para explicar, porque esta é matéria que domino. Aqui temos a reação dos oxiácidos, ou seja, ácidos com presença de oxigênio. E estão a ver que forma-se um sal e igualmente água. A terminação, já estão a ver que é ato. Se o ácido era ico, de ico passa a ato, que é sulfato de sódio. Temos aqui outro exemplo, onde este é o ácido sulfuroso
né? Terminação oso. Já o sal vai terminar em ito, sulfito de sódio. Seguidamente temos aqui os conceitos de arranhos de ácido, né? Que são substâncias que em meio aquoso ionizam-se, originando apenas cationes hidrogênio. Essa parte já vocês sabem, uma questão depois lerem. E assim terminamos então o conteúdo relacionado com as funções inorgânicas.